seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Deixa o céu vir sobre a terra. Deixa o céu vir sobre a terra como é no céu. Deixa o céu vir. Levante as suas mãos. Deixa vir o céu. Deixa vir o céu, 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 pois teu é o reino, pois teu é o reino teu, é a glória para sempre, amém, pois teu é o reino teu, é o poder. E venha e permaneça. Eu creio na palavra. E venha e permaneça. Eu creio na palavra. E venha e permaneça. Eu vejo avivamento, vamos. Eu vejo avivamento
saindo aqui de Salvador, e a terra vai então canta Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Quebranta o meu coração, abre os teus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Com consciência de justiça, diga: eu já sou igual a ti. Eu já sou igual a ti, e tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Quebranta o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Me amas tanto, o seu amor não tem fim. Eu já sou igual a ti, e tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Para sempre. Para sempre, eu e meu amado. Para sempre, eu e meu amado. Para sempre, eu e meu amado. Jesus e eu. Para sempre, eu e meu amado. Para sempre, eu e meu amado. Jesus e essa oração de novo. Quebranta, quebranta o meu coração. Entenda o que você está cantando. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Me amas. Eu já sou igual a ti.
Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima fogo santo. Anseio por mais de ti, com meu respirar, caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima fogo. Levante as suas mãos, tua glória, vamos. Tua glória vem ao céu, na terra. Tua glória vem ao céu, na terra. Céu na terra. Tua glória vem ao céu, na terra. Céu na terra. Tua glória. O céu. Tua glória. Tua glória vem ao céu. Desejado aqui neste lugar, mas desejado nesse lugar, Senhor, mas desejado aqui nesse lugar, amado meu, mas desejado aqui nesse lugar, mas desejado aqui nesse lugar, desejado aqui nesse lugar, Espírito Santo lindo, Espírito Santo lindo. Doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, tão doce, tão lindo, tão precioso, tão doce, tão doce. Tua glória. Falar nessa noite, querido, sobre a paciência de Deus. Sobre a paciência de Deus. A gente tem limite na nossa paciência, gente. Quantos tem aí? Minha paciência tem um limite assim, bem. Só eu? Tem mais gente igual eu aí? Ou todo mundo já... Tô vendo as asas mostrando aí, cada asa linda, hein?
Saia voando, nós ficaremos todos observando você voando. Mas a minha paciência, ela é desse tamanhozinho assim. Se não fosse a paciência do fruto do Espírito na minha vida, estava por fora, porque a minha própria paciência tem um limite exato. Mas a paciência de Deus, ela não tem limites, ela não conhece limites. E é isso que nós, às vezes, nós comparamos, e muitos pregadores pregam e sobem aos púlpitos irados, já com a paciência esgotada com as suas ovelhas, com a paciência esgotada com as pessoas a qual ele está ministrando. Quantas vezes eu já subi ao púlpito com a paciência esgotada com as pessoas. Minha igreja, eu fiquei 10 anos, minha igreja que era a minha antiga igreja Pompeia, que é a igreja dos meus pais, quando eu voltei para lá em 2004, depois de ter recebido a palavra no Rema Lintus do Kenneth Hagin, eu voltei igual o ligeirinho, um furacão, querendo ver todo mundo transformado, todo mundo recebendo da verdade da palavra, e passa ano, e entra ano, e passa ano, e entra ano, e as pessoas não estão entendendo, e às vezes eu subia para o púlpito, queria esganar um, matar o outro, meu Deus, o povo não entende, abre a cabeça, abre os olhos. Mas quantos sabem que Deus nunca perde a paciência? A paciência dele é eterna. Eu queria falar sobre essa paciência hoje com vocês. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Ele diz: mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal o quê? Dos pecadores, das pessoas que foram perdoadas pela graça, Jesus Cristo mostrasse toda a sua, na versão original é suprema paciência. Algumas traduções aí está longanimidade. Alguém tem alguma tradução diferente? Longanimidade, não é? Algumas têm paciência. No original é suprema paciência. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo aqui, olha, mas por isso eu alcancei misericórdia para que em mim, eu que sou o principal dos pecadores, eu me tornasse exemplo para os que irão crer nele, da suprema paciência de Deus. Note que Paulo aqui, ele não dá a lista dos seus pecados, né? Como muitas pessoas acham que nós temos que, né, aquela velha história do pecado tem nome, o nome do pecado é pecado. Vou falar de novo, pecado tem nome, o nome do pecado é pecado. Para Deus não tem diferença, Deus não categoriza pecados. Deus não vê um menor, um maior, Deus vê a natureza pecaminosa, e essa natureza foi colocada sobre Jesus de uma vez por todas no Calvário. Agora você imagina, querido, quantos já viveram na prisão do pecado? Eu não estou falando, todos nós aqui estamos em metanoia, mas aquele sentimento da prisão, de estar preso ao pecado. Eu já vivi, quantos já viveram aí? Você sabe que depressão, que opressão que é terrível. Agora imagina a opressão do pecado inteiro da humanidade, passado, presente e futuro, sobre uma pessoa. Foi o que aconteceu no Calvário. Todos os pecados que a gente nem sonha em cometer ainda, estava sobre ele. De toda a humanidade, quase 7 bilhões de pessoas hoje estavam sobre ele. Passado, todas as milhares de pessoas que existiram, as que existem agora, tudo sobre ele, naquela sexta-feira. Se você não foi assistir ainda o filme Filho de Deus, vá correndo, que é maravilhoso. Fui com meus pais antes de ontem, fiquei maravilhado. Filme, eu acho que mais bíblico, Filho de Deus, que mostrou um Jesus mais humano, mais a revelação do que a palavra é mesmo, graça. E Paulo, ele não fala que, olha, porque eu fiz isso, aquilo, outro. Sabe por que Paulo não fala a lista de pecados dele aqui? Porque senão a gente ficaria distraído demais olhando para os pecados da vida de Paulo, e a gente esqueceria que nós também tivemos uma lista de pecados. Nós, então, no Brasil, que gostamos de saber da vida dos outros, igual nenhum outro povo no mundo, a gente ficaria tão distraído com a lista. Paulo, ele falou aqui, olha, o pior deles. Deixa eu colocar tudo num saco logo, porque para você não ficar muito assustado, então deixa eu te contar logo. O pior deles. Alguns anos atrás eu fui fazer um encontro com Deus e lá tinha uma lista que a gente tinha que colocar pecado por pecado, né? Eu falei assim, não tem um aí que marque todos, não? Ficava mais fácil, põe uma... Todas acima, lá embaixo, devia ter na lista.
Paulo disse o pior deles. E ele disse: Deus mostrou, através de mim, a suprema paciência dele, para que eu me tornasse exemplo a todos aqueles que irão crer nele para a vida eterna. Querido, se Deus fez com Paulo, vou falar de novo, se Deus fez com Paulo, se Deus usou Paulo, e ele era assassino antes, mas a personalidade colérica de Paulo se demonstrou ainda, mesmo depois da salvação, muitas vezes na Bíblia. E Deus ainda assim foi paciente com ele. Pense num bicho brigão. Vai para o seu canto, Pedro, que eu vou para o meu pregar. Agora é Barnabé. Vai, Barnabé, para o seu canto, que eu vou para o meu pregar. Daqui a pouco é João Marcos. Vai, João Marcos, para o seu canto, que eu vou para o meu pregar. Ele brigou com todo mundo do tempo dele. E ainda assim, Deus lá, a paciência de Deus. A paciência de Deus com Paulo. Mas Paulo, ele diz algo aqui. Ele diz: mas por isso. Toda vez que você leia a Bíblia, querido, seja inteligente lendo a Bíblia. Leia o contexto inteiro. Antes de ontem mesmo, se eu não me engano, eu coloquei no meu Facebook quantas pessoas usam aquela passagem da Bíblia, quando Jesus disse: mas se você quiser ganhar a sua vida, se você quiser perder a sua vida, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Se você quiser ganhá-la, você irá perdê-la por amor de mim. E as pessoas tiram do contexto e começam a ensinar uma vida de sofrimento, uma vida de miséria, uma vida de que amar Jesus é não ter sua personalidade mais, não é vestir do jeito que você gosta, os sonhos que Deus colocou no seu coração, você não pode mais correr atrás deles. É uma vida de peso terrível, de abnegações que para Deus não valem nada. Enquanto que você vai ler o contexto de Lucas 9, Jesus está falando de algo completamente diferente. Jesus está conversando com os discípulos, perguntando: quem que o povo está dizendo que eu sou? E o povo fala, e Pedro tem a revelação grandiosa, fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele começa a falar de como ele seria perseguido, de como eles seriam perseguidos por amor do nome dele. E aí ele diz: se você quiser ganhar a sua vida, você irá perder. O que ele está falando? De reputação, de louvor para os homens, de ser aplaudido pelas pessoas. Você está preocupado em quê? Com a minha aprovação ou com a aprovação dos homens? E aí ele fala algo que é tremendo: se você quiser ganhar a vida. Que vida é essa? Zoe, a vida do próprio Deus. Essa vida, ela não é conquistada, ela é ganhada. Ele diz: se você quiser ganhar, você vai perder a sua. Seus esforços próprios. O esforço da sua própria carne de me agradar, você vai perder, você vai deixar no chão. Mas se você quiser perder o Zoe, aí você vai ganhar a sua vida. Você vai tentar com seus próprios esforços. Paulo diz aqui: mas por isso, que isso é esse? Então nós temos que ir para o versículo de cima para entender o que é esse isso. E ele diz aqui: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Salvar os pecadores. Querido, você já parou para pensar nisso? Você foi salvo. A palavra salvação virou um chavão no meio evangélico, que às vezes a gente não valoriza o tanto que essa palavra significa, mas eu quero acordar, abrir os seus olhos essa noite: você foi salvo. Você estava destinado ao inferno e agora você está destinado ao céu. E Deus tem um compromisso com você. Ele colocou o Espírito dele em você, te selando para a redenção, aleluia, para garantir que você chegue ao lugar de destino. E Ele está trabalhando em você dia após dia. Não para você chegar no lugar de destino, mas que para você desfrute do lugar de destino antes mesmo de chegar lá. Isso é o Evangelho. Você foi salvo. E você tem ideia de quanta paciência levou isso?
Só no seu tempo de existência já foi muita paciência. Mas não começou no seu tempo de existência. Essa paciência tem durado milhares, milhares e milhares de anos. Tudo começou lá no Éden, Deus antes da criação. Lúcifer se rebela contra o Senhor, porque Deus teve um sonho de criar um ser que seria a imagem e semelhança dele. E Deus manda Lúcifer para a terra, que no princípio ele tinha criado perfeita, ela fica sem forma e vazia, como Gênesis 1:2 fala. Não é a terra era sem forma, é a terra ficou sem forma e vazia. Algo aconteceu, uma explosão aconteceu. E aí o inimigo estava no jardim, e Deus move a primeira peça do tabuleiro de xadrez cósmico e coloca o homem lá no jardim, aonde a serpente estava. O inimigo não queria ser vencido, e ele vai e oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal, a lei, para o homem, tentando tirar o homem de contemplar só a bondade, só o bom, só o que é amável, só o que tem boa fama, só queria que o homem tivesse peso na sua consciência, peso de condenação, e ele vai e joga a primeira peça. O homem cai. Parecia que o jogo estava terminado. Mas Deus nunca pode ser vencido. Então ele vem à terra, ele vem e se comunica com o homem, conversa com o homem, diga-se entre parênteses, em pecado. O homem estava em pecado. E ele tem uma conversa com Deus de horas. E às vezes nós hoje, nascidos de novo, não temos mais o pecado sobre nós, lavados pelo sangue, achamos que temos que orar 3 dias para ouvir um sim. Jejuar 10 semanas para ouvir um não. Você sai do quarto todo, ouvi um sim, ouvi um não, depois de 10 semanas. Hello. Aleluia, ai de mim, você decide. Deus vai, pela bondade dele, tira o homem do jardim. Não porque ele é mau, porque ele é bom. Ele não queria que o homem comesse do fruto da vida e o seu corpo existisse eternamente com o seu espírito morto, distante do Pai, sem poder provar da alegria. Deus continuava ali, Deus continuava o mesmo, Deus continuava amor, Deus continuava, o caráter dele era o mesmo, mas o homem não era mais o mesmo. Você está entendendo, querido? Deus não queria que o homem vivesse, existisse naquele estado mental de peso, de condenação eternamente. E Deus não podia fazer nada pelo homem, a não ser tapar o pecado, que logo depois seria destapado. Parecia que o jogo tinha terminado, mas a palavra fala que quando Adão e Eva se uniram novamente, deram à luz a um menino chamado Sete, e quando ele nasceu, começou-se a invocar o nome do Senhor de novo. E aí Deus foi escolhendo homens naquela era. Agora Deus movendo a sua peça. Novamente o inimigo, não querendo ser vencido, move a peça de novo, espalha ódio no coração dos homens, espalha iniquidade. Parecia que toda a terra tinha sido tomada. Irmãos, o que Deus fez na arca de Noé, se você não assistiu o filme Noé ainda, já te digo, não é. Mas pode ir lá assistir, a gente não precisa ter medo daquilo que não nos afeta, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas Noé não é. O que Deus fez em Noé, querido, foi preservação da humanidade. A humanidade na época tinha se tomada tanto pelo peso, pela maldição que é a condenação, e estavam uns matando uns aos outros. Não é tanta coisa horrível acontecendo na época de Noé, e Deus foi preservar a humanidade, senão ia acabar todo mundo. Não ia ter mais ninguém. E ele preservou a humanidade.
novamente a peça de Deus, a paciência de Deus, esperando o momento exato. Noé sai ileso daquele dilúvio. O inimigo começa a jogar de novo. E parece que agora começa a se revoltar tudo e todo mundo voltando a ser aquela humanidade pré-dilúvio. Mas Deus acha lá numa cidadezinha chamada Ur. Lá no meio de um povo idólatra, Deus acha um homem chamado Abrão. E Deus fala: Abrão, vem, sai da tua casa, sai da tua parentela e eu vou te fazer pai de muitas nações. Eu quero fazer um pacto com você, eu farei seu nome famosíssimo em toda a terra e você será uma bênção. E você abençoará muitos, Abraão. E ele crê, e porque ele crê, isso é imputado a ele como justiça. E ele recebe uma posição ali diante de Deus, ainda que no seu tempo apenas limitado humano, mas uma posição sem complexo de culpa ou inferioridade, como se o pecado jamais houvesse existido. E ele começa a caminhar com Deus sem consciência do pecado. E tantas coisas maravilhosas acontecem na vida de Abraão com aquele relacionamento com Deus. Deus vem, o inimigo vem, move a peça de novo. E agora o povo se vê preso no Egito. 400 anos o povo de Israel ficou preso. Debaixo da opressão maligna. Parecia que o inimigo tinha vencido. Mas Deus nunca pode ser vencido. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus nunca pode ser vencido. Deus acha um homem chamado Moisés, Moshe, e ele chama. Alguns lembraram do vídeo agora, né? Moshe, Moshe. Ele chamou Moisés. Eu estou na Bahia mesmo. Ele chama Moisés e fala: Moisés, liberta o meu povo. Liberta o meu povo. Moisés vai ali, depois de 10 pragas, depois de tudo aquilo acontecendo, Faraó tem que deixar o povo ir. O povo não sai ileso, não. O povo sai ileso, mas não sai vazio. Sai com todas as riquezas do Egito, tudo. Deus falou: faz o rapa, não vai ficar nada. Eu estava falando com o Serginho quando ele foi me pegar no aeroporto sobre o que Deus tem dado a estratégia. Pastor Joseph Prince ali em Singapura. Deus falou com ele: você vai construir um templo para reunir o meu povo. E ele construiu esse templo. E o valor daquele templo foi 400 milhões de dólares. Agora eu quero te explicar o porquê. Porque quando a gente olha esse preço, logo a nossa cabeça fala: para quê? A cabeça de Judas, né? Para que tanto dinheiro você gasta com Jesus? Devia ser dado aos pobres. Irmão, eu talvez não saiba de tudo, mas de uma coisa eu sei: não fale algo que Judas falou, não. Não vai ser muito bom. O fim dele não foi legal. Não se veja repetindo algo que Judas falou, não. Qualquer pessoa na Bíblia, menos Judas. Mas ele não estava entendendo nada, né? Da mesma maneira como muitas pessoas não entendem que 400 milhões de dólares não são nada para as milhares e milhares de vidas que vão passar ali todos os finais de semana para receber a palavra, para serem transformados, para serem curados, as famílias serem libertas. Deus não está nem aí para a coisa não, que ele tudo vai sobrar pedra sobre pedra. Mas aquelas pedras estão edificadas ali para ser um lugar confortável para o povo de Deus chegar e entrar. Mas enfim, Deus falou com ele: você vai fazer um lugar e vai ser uma casa de ópera e uma casa de shows durante a semana, e no final de semana o meu povo vai se reunir. Irmãos, nenhum centavo de dízimo e oferta foi gasto naquele lugar, já está 90% pago, tudo com dinheiro de ingresso de pessoas que vêm lá do mundo para poder assistir shows ali durante a semana e ópera e tudo. Eles entendem que eles são a casa de Deus. Aquilo não é a casa de Deus, eles são a casa de Deus. Ali é o lugar onde se reúnem muitas casas de Deus, milhares e milhares de casas de Deus. E a palavra se cumprindo: eu tirarei do ímpio e colocarei na mão do justo. Deus não precisa roubar do ímpio para colocar na sua mão. Ele não vai quebrar princípios para poder estabelecer a palavra dele. Ele vai estabelecer a palavra dele passando pelos princípios dele.
90% pago. Onde você já ouviu uma história dessa? Coisa linda, né? Favor merecido. Graça de Deus. Deus tira o povo do Egito. E agora, o inimigo, não querendo ficar por baixo, começa a colocar a idolatria no coração do povo. Começa a colocar a idolatria e tantas outras coisas no coração do povo. A palavra fala no final do livro de Juízes, a palavra fala assim, que ninguém fazia mais o que era correto aos olhos do Senhor, mas o que era correto aos seus próprios olhos. Imagina a confusão. Mas Deus não pode ser vencido. Deus escolhe lá no meio das ovelhas um bastardo. Um filho que não era nem reconhecido e lembrado pelo próprio pai, chamado Davi. E o inimigo mal sabia que o xeque-mate já estava a caminho. Davi vai, exalta ao Senhor e traz o povo de volta para Deus. E é o homem do Velho Testamento que mais simboliza a graça de Deus, mais parecido com Jesus. Entendia a graça. Moisés cheio das coisas, lei não pode. Davi fala, olha, tira essa cortina, tira tudo, coloca a Arca da Aliança fora. Eu quero todo mundo vendo a presença de Deus. Começa a dançar de cueca, sem roupa, na frente da arca, livre pela presença de Deus. A mulher dele condena ele, fica estéril. Você já notou que as pessoas que têm te condenado não têm frutos? Estão estéreis. Não se preocupe não. Os frutos falam mais alto que qualquer argumento, querido. Fique tranquilo. Deixe os frutos falarem por você. Papai Rei uma vez estava no culto e as pessoas todas revoltadas, os seus seguidores todos revoltados porque existia alguém escrevendo contra ele, escrevendo livros, né? Pessoas escrevendo livro. Meu irmão, eu vou te falar, a pessoa escreveu um livro contra outra, em vez de pregar o evangelho, é porque está muito enganada na mente. Não precisa de muita Bíblia não, um pouquinho de bom senso já dá para ver. E a pessoa escreveu um livro, todo mundo esperando que ele se falasse algo, aquela conferência dava, nessa época, né, que ele já tinha muitos anos de ministério, dava mais de 15 mil pessoas todo ano. E ele subiu ao púlpito, todo mundo esperando que ele desse um revanche, ou falasse algo, ou levantasse, ele tinha TV, tinha tudo para poder fazer o ministério, voz, né, influência. E ele subiu no púlpito e bateu e falou, vamos resolver essa história aqui agora. Aí todo mundo, um monte de zelote, né? Um monte de Pedro, doido com a faca na mão já para cortar a orelha de alguém. Ele falou, vamos todos nos ajoelhar agora e nós vamos orar por essas pessoas. A palavra fala, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. E não é oração da esquartejação não, viu, querido? Senhor, corta ele, arranca a cabeça, arranca o braço. É voodoo gospel, né? Não é essa oração não. A oração que eu estou falando é, Pai, prospera o fulano em todas as coisas. Deus, abre os olhos de entendimento do meu irmão para que ele veja a verdade, para que ele conheça o seu amor e conheça a sua graça, seja livre de tanta condenação. Senhor, em nome de... E começa a abençoar, e abençoar, e abençoar, e abençoar, e abençoar. Glória a Deus. Isso é bom demais, querido. Isso é ser livre. Vou falar de novo, isso é ser livre. Você não sabe o quão livre você é até quando você começa a abençoar os que te maldizem e orar pelos que te perseguem. Aí você é livre. Aí você está livrão. É bom demais ser livre. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém, querido? Nós temos a habilidade de Deus de amar a todos hoje. Aleluia. E Davi continuou dançando, não estava nem aí não. O relacionamento dele com Deus era muito próximo, ele estava vendo demais a Deus, ele estava preocupado demais, no bom sentido, com o que Deus estava pensando, do que com o que pessoas estavam pensando. E a paciência de Deus novamente ali. Querido, inimigo não querendo ficar por baixo, quando você lê a história dos reis,
Parece uma brincadeira até, né? Que um filho de Davi é um anjo, o neto é o capeta. O bisneto é um anjo, o tataraneto é o cão chupando manga. E assim vai. Já leram? Tem hora que dá vontade de falar, meu Deus, o que é isso aqui? Como é que pode tanta gente sem noção sair de um homem só? E o homem era de Deus, e a gente não acredita. Mas é humanidade, Deus não se assusta. O próprio Davi escreve que Deus não se assusta. Ele leva em conta, ele sabe que nós somos pó. Está escrito lá. Antes de ter a revelação da graça, não. Os primeiros salmos você vê, Senhor, me abençoe segundo a minha integridade. Senhor, eu fiz isso e aquilo outro. Olha, eles falam mal, os lábios deles falam enganosamente, mas o meu Senhor me abençoe. E aí quando ele cai com Batseba, ele escreve o Salmo 103 depois. Já leu o Salmo 103, querido? Abre aí, deixa eu ler para você. Salmo 103, você está lá? Diga palavras bonitas, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que te perdoa de algumas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É aquele pecado que a pessoa faz 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200. Isso é iniquidade. Aqui está dizendo é aquele que te perdoa de todas as tuas iniquidades. Você não me ouviu não, querido? O ser humano está assim, mas de novo. Paciência, né? Deus está lá, vamos de novo, levanta. Sabe um pai bom quando está ensinando o filho a andar na bicicleta sem rodinha? Talvez você não teve um pai bom, mas o seu pai, Deus é maravilhoso. E eu quero que você renove a sua mente com o pai maravilhoso que Deus é, talvez do pai que não foi tão bom para você. Mas eu lembro, eu tive um pai falho como ser humano, mas um pai bom. E ele, lá quando eu estava aprendendo a andar sem rodinha, ele tirou uma rodinha, e aí depois tirou outra rodinha, aí eu fui no chão. Ele não olhou e falou assim, é o burro, não sabe andar de bicicleta. Não falou isso, ele foi, a primeira coisa que ele foi preocupar comigo. Como você está? Já viu que pessoas que não são cheias do amor de Deus, elas querem saber o que você fez, mas não estão nem aí para como você está? Quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente preocupa mais com como a pessoa está do que com o que ela fez. Porque Deus é assim. Eu lembro do meu pai lá, machucou, filho. Depois de ver como eu estava, se eu estava bem, aí ele me colocava de novo em cima da garupa. Vamos lá, vamos de novo. Perdoa todas as iniquidades. Ele está preocupado com o seu avanço, mais do que ficar preso a uma ocasião. Ele está criando um filme, meu querido. Steven Spielberg que aguarde. Ele está criando um filme. Ele não está tão preocupado com fotos, ele está preocupado com o filme que ele está criando. Continua aí. Que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Olha aí. Davi já estava profetizando do checkmate. Glória a Deus. Versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Foi aqui no Salmo 103 que meus olhos foram abertos. Então Deus tem essa paciência durante todos esses milhares de anos, queridos. E aí, 400 anos de silêncio profético, depois disso parecia que o inimigo agora tinha vencido. O céu em silêncio, as trevas em silêncio. Deus sentado no seu trono do lado de cá do tabuleiro cósmico, né, do xadrez, da luta pela minha e pela sua alma. O inimigo lá do outro lado, todo mundo esperando quem agora daria o próximo passo, quem agora moveria a próxima peça. E a palavra fala que havia uma mulher chamada Maria, que era virgem, ela estava ali. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor desceu sobre ela e gerou dentro dela o primeiro nascido de uma nova espécie, de uma nova raça, jamais existente antes. Esse homem, ele nasceu para mostrar o que é um filho de Deus, como age alguém regenerado, como vive alguém que nasceu de novo. Não porque tenta, porque não tem jeito de não ser desse jeito. Você não é uma tentativa de cristianismo, querido. Você é o próprio cristianismo. Você tem a marca de Cristo sobre você. Ensinou os seus discípulos, olha, quando chegar aquele dia, vocês vão receber do mesmo Espírito que está em mim. E vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço e vão fazer maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Como o cristianismo é diferente da religião, né, querido? A religião manipula, traz para si, para o umbigo. Jesus não, vai. Ide por todo mundo. Irmão, todo mundo é todo mundo. Não, vou falar de novo. Todo o mundo é todo o mundo. Você está pensando lá na África, está pensando lá no Japão, e o todo mundo que está aqui em Salvador ainda? E o todo mundo, Pelourinho é todo mundo? Terreiros de Macumba é todo o mundo? Praia faz parte de todo mundo? Ou está fora do mundo? Política faz parte desse mundo ou está em Marte? Moda, música, seba. Hello? E a gente está com aquela cabeça de culto de missões. Com as bandeirinhas entrando. E um monte de bandeira de tribos dentro da própria cidade indo para o inferno, porque nós estamos mais preocupados em ganhar Samaria, Judeia e Jerusalém indo para o inferno. Hello? Jesus falou, olha, em outras palavras, essa vida que eu coloquei dentro de vocês é tão forte, é tão poderosa, que não importa aonde vocês chegarem, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. A luz é maior do que as trevas. Se esse quarto, se esse salão aqui tiver todo escuro e eu acender uma luzinha lá no canto daquela bateria, toda a atenção desse quarto vai se voltar para aquela luz ali. Mas o diabo tem colocado medo. Sabe por que ele tem colocado medo? Porque muitos de nós não sabemos ainda quem somos. E o inimigo, ele trabalha com a estratégia se colar, colou. Já ouviu falar se colar, colou? Essa é a estratégia do inimigo, 24 horas. Vamos ver se cola. Deixa eu pôr uma dorzinha aqui. Aí já vai.
Porra, vou no médico. Colou, peguei. Tá comigo, querido? Deixa eu colocar um pensamentozinho assim, olha, não vai ter amanhã, hein, para prover essa necessidade. Colou. Lúcifer significa mestre das ilusões. É o que ele ainda está fazendo. Iludindo o povo que não conhece a realidade da palavra de Deus, que não conhece quem eles são em Cristo. Mas verdade tem chegado na nossa nação brasileira, querido. E Deus vai te usar muito na cidade de Salvador, meu querido. Você está fazendo parte daqui hoje, não subestime o que Deus está fazendo nessa noite aqui, ó. Está fazendo parte de um grande mover que está começando na nação brasileira, uma revolução da graça de Deus, o avivamento dos avivamentos, que não é apenas algo vindo de fora. No Velho Testamento a palavra diz que a glória de Deus encheria a terra como as águas cobrem o mar, mas a glória de Deus não vai mais encher a terra como as águas cobrem o mar. A glória de Deus já encheu a terra como as águas cobrem o mar, no dia em que ele morreu na cruz e o véu foi rasgado e o Espírito Santo foi espalhado sobre a terra, e na nova aliança, lá em Apocalipse, a palavra fala: o conhecimento da glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. O avivamento dos avivamentos que está para vir nesses últimos dias é de um despertamento em massa da igreja para quem nós somos em Cristo e o que nós podemos fazer nessa terra. E querido, Jesus vem buscar uma igreja triunfante. Jesus não vem buscar uma igreja miserável, acabada no pecado, presa, viciada. Jesus vem buscar uma igreja livre, uma igreja triunfante sobre as trevas, uma igreja que está reinando nesse mundo aqui, aleluia. Nós vamos desaparecer, o povo vai ficar chorando para a gente voltar. Nós vamos desaparecer e o povo vai ficar chorando para a gente voltar. E que seja muito pouco, em nome de Jesus, que nós vamos arrastar todo mundo que a gente puder. Aleluia! Glória a Deus. Com a palavra do amor, da graça de Deus. Jesus viveu 33 anos, uma vida perfeita, querido. A vida que eu e você nunca poderíamos ter vivido. Hoje Jesus está lá sentado à destra de Deus e você vai lá e jejua 3 dias, Senhor, jejuei 3 dias. E Deus vai e olha para o seu jejum e vira para a direita e olha para o filho e fala: eu ainda fico com ele. Você vai e tenta ler a Bíblia, pelo menos 5 capítulos para Deus te dar aprovação e estrelinha na testa daquele dia. Sem entender que a leitura da Bíblia é simplesmente para você, não para Deus. É para sua mente ser renovada e você conhecer o que Ele já fez por você. O jejum não é para Deus, é para você. Outro dia, 2 anos atrás, eu estava lendo o livro de Joseph Prince. Logo quando eu comecei, eu estava no Rio ministrando. E aí eu fui lendo. Quando eu vi, era 6 horas da tarde. Falei, gente, eu não tomei café, eu não almocei. Aí Deus falou comigo assim... oi, entendeu o jejum? Aí eu... Jejum é quando você está tão ocupado com a minha presença que você esquece até de comer. Não é um peso, não é uma imposição, é algo livre, espontâneo, porque para Deus nada que é opresso vale alguma coisa. Deus ama a espontaneidade, Ele é um ser espontâneo, por isso Ele nos criou espontâneos e Ele ama a nossa natureza, porque a nossa natureza vem dEle. E hoje parece que está tudo bagunçado, o povo parece que não... Eu não sei se o povo... A minha pergunta é se o povo lê a mesma Bíblia que eu leio. Porque na minha Bíblia Jesus fala assim: quando jejuardes, vá para a TV e conte das 3 semanas de jejum poderosas que você fez. É o que está lá, gente. Não, quando jejuardes, lava o seu rosto. Não precisa ninguém ficar sabendo. É entre você e o Pai. Ele não fala que é para receber nada, porque quando ele fala para receber, ele fala outra coisa, ele fala tudo que você quiser. Você peça em meu nome ao Pai, que o Pai vai te dar para que meu nome seja glorificado. Simples assim. Aí você vai e ora.
tenta. Aí um dia você tenta e fala, Senhor, pequei hoje só 3 vezes. Você acha. As 3 que você conseguiu enxergar. Aí Deus vai, olha para o filho dele. Ainda fico com ele. Se alguém está em Cristo. Aleluia. Nova criatura é. Nova raça é. Nova espécie é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. 33 anos perfeitos, sem errar jamais, querido. É o cara. E homem, viu? Não era Deus aqui na terra, não. Ele deixou os atributos lá no céu. Onisciência, onipresença, onipotência. Deixou tudo lá. A palavra fala em Filipenses 2 que ele, sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e o deu o nome que está acima. Oh, glória. A glória é dele, a alegria é minha. O povo tem um medo da gente pegar a glória, né? Aqui, na nossa nação brasileira, então a gente tem um medo religioso de pegar a glória de Deus. Meu irmão, não tem jeito não. Pode ficar tranquilo. Nem que você queira. Está comigo aqui? Nome acima de todo nome. Aí eu falo para o irmão, ô irmão, a glória é de Deus, mas a alegria é minha. Aleluia. Quando alguém vier te elogiar, você fala, a glória é de Deus, mas a alegria é minha. Glória, eu já estou satisfeito com a alegria. Aleluia. Maravilhoso demais. E ao 3º dia, querido, parecia que o inimigo tinha vencido. Morto, condenado por toda a humanidade, nas profundezas do abismo, como um homem, com a culpa de toda a humanidade sobre ele. Depois de 3 dias, um cheirinho começou a subir no céu. Deus sentado lá no trono começou a sentir. O nome desse cheiro era justiça. O preço está pago. Desce, Espírito Santo, desce. A prova de que ele não era Deus aqui na terra, que ele deixou a divindade, que o Espírito Santo teve que descer ao inferno para ressuscitá-lo. Se ele fosse Deus aqui na terra, ele mesmo se ressuscitaria do inferno. Mas a palavra fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais. Então levou o poder do Espírito. Você imaginar quanto maior nível de poder que Deus já usou na história da existência humana, foi naquele momento. Maior nível de poder foi para ressuscitar. E o Espírito de Jesus estava ali, querido, por causa do pecado, meu e seu. E o Espírito Santo desceu às profundezas do abismo. Eu imagino como que... Imagina, se foi aquele terremotinho lá no Pentecostes, imagina o terremoto que foi quando o Espírito Santo desceu nas profundezas do abismo. O Espírito de Jesus ali morto, separado de Deus, igual o meu e o seu Espírito éramos antes de aceitar Jesus. E agora o Espírito Santo desce lá, imagina o Espírito de Jesus lá, preso por causa da condenação do pecado. O Espírito de Deus entra no Espírito de Jesus. Aconteceu o primeiro novo nascimento ali, a primeira regeneração. Justificado em espírito, a palavra diz. E agora Jesus, ele não sai dali sem fazer algo. Ele reúne os principados e potestades, todos eles, pode falar o nome que for aí, meu irmão. Rainha dos céus, rainha da terra, Iemanjá, qualquer um que você imaginar, reuniu todos, viu? Tá ouvindo, Salvador? Todos, tranca a rua, pomba, pode, eu não quero lá saber de nome, tá, é tudo a mesma coisa. Reuniu todos, e começou a despir cada um deles.
Pombagira, eu tiro o seu poder de aprisionar na sensualidade. Tranca-rua, eu tiro o seu poder de aprisionar na bebida. Oh, xarabasoleki kamanasatalabaxaracatarabachoro. Iracatamassatorracanalamaxequeremassatara. Aleluia! E foi de espinho câncer, eu tiro o seu poder de aprisionar e matar o corpo humano. AIDS, eu tiro o seu poder e autoridade de matar o corpo humano. E foi tirando miséria e pobreza, eu tiro o seu poder de aprisionar os brasileiros há tantos anos de miséria e pobreza. E foi tirando cada um do poder de todos os principados e potestades. E a palavra fala que ele triunfou sobre eles na cruz. Havendo rasgado a cédula de dívida que era contra nós, que consistia em mandamentos e ordenanças, cravou-a na cruz e triunfou sobre os principados e potestades. E reuniu todos eles, eles ficaram completamente desnudados naquela manhã, querido. E Jesus subiu triunfante, e a palavra fala que ele subiu com a chave da morte e do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do que só vai para o inferno quem não passar por ele. Nem o diabo decide quem vai para o inferno mais. Portanto, se o diabo não decide quem vai para o inferno mais, o pecado também não decide quem vai para o inferno mais. Ninguém vai mais para o inferno por causa de pecado. A questão pecado foi resolvida de uma vez por toda 2000 anos atrás. As pessoas estão indo para o inferno por não passarem por aquele que tem a chave da morte e do inferno. Quando o diabo quiser falar com você, você vai para o inferno por causa disso que você fez, você levanta a chavinha. Estou assentado nele, em Cristo, acima de todo principado e potestade aqui, ó. De todo nome que se nomeia. A chave é minha agora, meu filho, ele me deu. Sou eu que decido. E eu ainda vou espalhar a chave para um monte de gente. E eu não tenho só essa não, eu tenho essa outra aqui, ó, que é a chave de Davi. Que tudo que eu ligo aqui na terra é ligado no céu. E tudo que eu declaro aqui na terra é declarado no céu. E tudo que eu concordo aqui na terra com meus irmãos é concordado no céu. Vamos ver se você ganha agora. Isso que nós estamos fazendo agora foi o que Jesus fez lá no terceiro dia. Escárnio é isso. Dá um ha-ha-ha pro seu irmão aí bonito. Quando o diabo vier mentir na sua cabeça, querido, você faz 1 Timóteo 1 diz, a mim, 13, 1 Timóteo 1,13, a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele diz aqui, a mim, que dantes, ele fala 3 categorias, ele falou, olha, eu não vou contar a lista toda de pecados para vocês, senão vocês vão ficar tão distraídos. Mas eu vou contar 3 coisas que eu era aqui, pelo menos. Eu era blasfemo, eu era perseguidor e eu era injurioso. Mas a maior categoria, acima dessas 3 palavras aqui, querido, é eu, que era antes. Já não sou mais. A paciência de Deus não foi somente para te salvar. Mas a paciência de Deus é para te transformar de dentro para fora. Quando você acha que Deus já esgotou com você, quantas vezes nós somos assim, o inimigo vem e fala, agora de novo, mais uma vez, agora Deus acabou com você, agora não vai ter mais jeito. Irmãos, se milhares de anos de paciência para te salvar, o que você acha que são 60, 70, 80, 120 que é a promessa para nós, né? 120 anos comparado a milhares de anos para te transformar.
Se ele teve todos esses milhares de anos de paciência, esperando pacientemente a cada movimento, a cada peça a ser movida, por causa da minha e da sua salvação, você acha que ele vai esgotar a paciência dele na nossa existência de vida para nos transformar? Meu amado, Deus tem paciência ilimitada. Tudo que Deus tem é eterno como ele é. Aleluia! Jesus vai voltar, querido, não é porque a paciência dele esgotou, não. Jesus vai voltar é porque a vontade dele de estar com você já esgotou. O desejo de não aguentar mais de ficar longe de você já esgotou. É por isso que Jesus volta. E é uma infelicidade que pessoas, talvez naquele dia, não estarão junto com a igreja. Deus nunca quis, a palavra fala que a vontade dele é que todos sejam salvos e cheguem à plenitude do conhecimento de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Quando sabe que Deus vai fazer de tudo para que essa vontade seja cumprida? De tudo. Deus não desiste fácil de nada, não. E Ele quer nos usar para isso. Justificou-me em semelhança a si. Morreu, amou e com ele eu. Ressuscitou, nascido amor. Somos nós um só. O amor e eu somos nós um só. O amor em mim somos nós um só. Eu no amor sou eu, o amor amando aqui. Levante as suas mãos e cante. Somos nós um só. O amor e eu somos nós um só. O amor em mim somos nós. Eu no amor sou eu, o amor amando aqui. O amor despiu de si pra me alcançar. Não usurpou por ser amor. O amor desceu em semelhança a mim. Justificou-me em semelhança a si. Morreu, amor e com ele eu. Ressuscitou, nascido amor. Somos nós. O amor e eu somos nós um só. O amor em mim somos nós um só. Eu no amor sou eu, o amor amando aqui. Somos nós, vamos. Somos nós um só. Somos nós um só. Somos nós um só.